Capítulo 543, Fenda Espacial. Tradução: Cabelos do Mal, 4L4N Revisão, Y-Young-QC, Bru. Zhao Feng estendeu a mão e pegou a semente do rei Videira Negra Infernal, qual poderia causar um grande desastre. Tanto Zhao Feng quanto o líder de templo esqueleto estavam cheios de cautela em relação a essa semente. Se eu jogasse essa semente no continente Flor Azul e a alimentasse por alguns dias, ela poderia destruir todo o continente. Zhao Feng então colocou a semente em seu anel de ferro antigo. Esta cena naturalmente caiu nos olhos dos três reis do reino vazio espiritual. Mesmo para eles, o valor dessa semente era imensurável. Em uma batalha entre facções, essa semente poderia quebrar o equilíbrio da batalha e virar a maré. Zizizi, aquela semente de videira infernal foi adquirida pela tia fada Sengyu com muito esforço, e agora está nas mãos de uma formiga. Realmente um belo show que assistimos agora. O esqueleto dourado e o rei demoníaco se entreolharam, secretamente se vangloriando. No arquipélago de Tianlu, havia tanto competição quanto conflito entre as três facções duas estrelas. Embora elas se unissem para enfrentar pessoas de fora, internamente ainda haviam frequentes confrontos entre elas. Nos últimos milhares de anos, a seita espiritual da Lua Pura sempre teve a vantagem. Somente unindo-se era que o templo demoníaco da Lua e o palácio do Abismo Negro poderiam mal resistirem a ela. Agora, vendo a tia fada Sengyu sofrendo, era óbvio que o esqueleto dourado e o rei demoníaco estavam felizes. Grão-mestre Yin Kong, estabilize a fenda. Não importa quão grande seja o preço, a seita espiritual da Lua Pura irá capturar Zhao Feng vivo. Frieza apareceu no belo rosto da tia fada Sengyu. Uma frieza e uma poderosa pressão espiritual encheu o ar dentro de milhares de quilômetros. Todos os especialistas das três seitas sentiram como se seus pensamentos e almas estivessem começando a congelar. Vocês dois, não fiquem apenas sentados aí. Ajudem-me a estabilizar o espaço e impedir que a falha seja consertada. Seu olhar caiu nos outros dois reis do reino vazio espiritual. Ao mesmo tempo, dentro das ruínas do Sagrado Roxo, Zhao Feng e o líder de templo esqueleto estavam limpando a bagunça. Depois dessa batalha agora, todas as matrizes de reparo foram quebradas. O líder de templo esqueleto disse: a tarefa mais importante agora era reconstruir as matrizes de reparo. Se todas as falhas forem reparadas, a possibilidade das três facções atacarem as ruínas diminuiria drasticamente. Naquele momento, Zhao Feng sentiu 3 horas puldarussas fluírem no misterioso desfiladeiro vindo do mundo externo. Essas 3 horas fizeram com que sua alma se sentisse pesada. Zhao Feng e o líder de templo sentiram suas mentes tremerem, e infinitamente pequenos diante dessas horas. Zhao Feng, tem 3 reis do reino vazio espiritual tentando impedir a reparação desta falha, e até estão tentando expandi-lo. A voz do fragmento da alma do Sagrado Roxo soou. 3 reis do reino vazio espiritual. Zhao Feng e o líder de templo sentiram que se qualquer uma dessas horas descesse aqui pessoalmente, eles seriam mortos instantaneamente. Então, esta é a aura de um rei do reino vazio espiritual. É muito aterrorizante. O coração de Zhao Feng tremeu. Mesmo o patriarca naquela época não era tão forte. O corpo e a alma do líder de templo esqueleto tremerão. Os corações dos dois afundarão. A alegria da vitória desapareceu. Zhao Feng não sabia que as existências que eles estavam enfrentando eram tão tirânicas. Relaxem, as ruínas do Sagrado Roxo estão extremamente longe do arquipélago Tianlu.
Esses três reis estão usando apenas o poder de uma matriz espacial para enviar suas horas aqui, e sua matriz não pode suportar transportar pessoas do reino vazio espiritual. O fragmento da alma do sagrado roxo sorriu e disse. Ouvindo isso, Zhao Feng soltou um suspiro de alívio. Se alguém enfrentasse um rei do reino vazio espiritual, deixando eles de lado, mesmo uma facção, uma estrela como a seita Yuan Celestial ou o Palácio do Gelo Místico, seriam insignificantes. Zhao Feng. O fragmento da alma do sagrado roxo disse em tom solene, faça o seu melhor. Mesmo que reis do reino vazio espiritual consigam entrar, eu posso destruir as ruínas com apenas um pensamento e mandar você e o Fei embora antes de eu fazer isso. Mesmo que esses três reis do reino vazio espiritual tivessem 10.000 vezes mais coragem, eles não ousariam vir pessoalmente. Compreendo. Zhao Feng sentiu-se um pouco mais seguro e ainda mais admiração para com o fragmento da alma do sagrado roxo. Mesmo se eles falhassem, ele tinha um caminho de retirada. O fragmento da alma do sagrado roxo não permitiria que sua herdeira fosse prejudicada, e não deixaria as ruínas para um bando de bandidos. Um tempo depois, Zhao Feng e o líder de templo esqueleto começaram a reconstruir as matrizes de reparo e continuaram a refinar os novos cadáveres amaldiçoados também. As matrizes de reparo eram para impedir que os três reis do reino vazio espiritual aumentassem ainda mais as falhas. Zhao Feng e a árvore ao gigante se uniram para controlar horda após a horda de bestas e forçá-las a ajudar. O poder do óleo dos céus era extremamente grande, então não foi difícil controlar várias centenas de bestas real do reino espiritual verdadeiros simultaneamente. Comparado a todos os outros, a tarefa de Zhao Feng era simples, ele só precisava usar ocasionalmente o óleo dos céus para controlar algumas bestas e encontrar coisas incomuns acontecendo nas ruínas. Durante o resto do dia, ele se sentava na árvore ao gigante e entrava em compreensão. Após a batalha anterior, a força de linhagem ocular, força da alma e compreensão de uma nova lei de Zhao Feng aumentaram. Inconscientemente, sua força da alma agora era completamente comparável a um soberano e, com a ajuda da árvore ao gigante, ele lançou alguns olhos dos céus, o que fez da sua compreensão do com o mundo mais forte do que nunca. Zhao Feng se sentou no chão, e como se houvesse um vórtice invisível, o yuan-ti dos céus e da terra começou a fluir involuntariamente para ele. Esse tipo de intenção o fez parecer ter se tornado o centro do mundo. Neste momento, Zhao Feng começou a tocar o nível de intenção de um soberano, e sua velocidade de cultivo foi 100 vezes mais rápida do que no continente Flor Azul. O fragmento da alma do sagrado roxo podia sentir o aumento do cultivo de Zhao Feng. Com o mundo. Zhao Feng de repente se lembrou de uma intenção familiar que ele havia roubado de Exayenvurin. A misteriosa intenção de Exayenvurin daquela época era semelhante à de um soberano. Basicamente, era uma versão simplificada da intenção de um soberano. Zhao Feng não pôde deixar de respirar fundo. Isso não significava que Exayenvurin já havia aprendido um atalho para avançar para o reino núcleo da origem há muito tempo. Se fosse esse o caso, então Exayenvurin seria capaz de avançar para o reino núcleo da origem infinitamente mais facilmente que outros. Afinal, que tipo de segredos Exayenvurin possuía? Zhao Feng sentiu instintivamente que era incomum para Exayenvurin não ter retornado do domínio da herança legado do céu. Quando na conferência do Santuário do Dragão Real, desde o início, Exayenvurin tinha como alvo a herança legado do céu, e ele parecia saber mais sobre ela do que qualquer outra pessoa. Enquanto Zhao Feng tinha tempo livre para cultivar, o líder de templo esqueleto e até mesmo o pequeno gato ladrão estavam ocupados.
O líder de templo precisava controlar as matrizes de reparos e refinar cadáveres amaldiçoados, enquanto o pequeno gato ladrão supervisionava o processo, tendo a capacidade de interagir com todos os animais e instruí-los a realizar certas tarefas. No momento, o plano do exército de 100 cadáveres é extremamente importante. Isso pode aumentar muito nosso poder de batalha. Zhao Feng disse ao fragmento da alma do sagrado roxo e este último tomou uma decisão e permitiu que Zhao Yufei parasse temporariamente de refinar as ruínas e assumisse o trabalho de coordenação do líder de templo. Embora ela não soubesse nada sobre matrizes, o fragmento da alma do sagrado roxo sempre esteve ao seu lado. Desta forma, o líder de templo esqueleto ficou completamente desocupado, então ele entrou no talão de contas dos 10.000 fantasmas e colocou todo o seu esforço em refinar cadáveres amaldiçoados. O tempo passou devagar e o número de cadáveres amaldiçoados aumentou de maneira constante. 15, 16, 17, 20. O material principal para a criação de cadáveres amaldiçoados eram os cadáveres da terra proibida dos 100 túmulos, que estavam intactos e continham a fonte da maldição. Do outro lado, os 3 reis do reino vazio espiritual estavam usando seu poder para atacar a falha do misterioso desfiladeiro, mas felizmente muitas matrizes de reparos foram construídas ali, acelerando a reparação da falha. Zhao Feng sentou-se na árvore ao gigante e entrou em um estado de compreensão. Ele realmente não precisava sair pessoalmente, tudo o que ele precisava fazer era ocasionalmente usar o óleo dos céus e controlar alguns bestas para ajudar com o trabalho duro. A minha força da alma atual é completamente comparável à de um soberano e meu nível de compreensão atingiu o limiar do nível reino núcleo da origem. Quando eu atingir o ápice do Lord verdadeiro, poderei alcançar o meio passo do reino núcleo da origem em um único passo. Zhao Feng gastou maior parte de seu tempo e energia em compreensão. Logo, um mês se passou. Naquele momento, o líder de templo esqueleto já havia refinado mais 10 cadáveres amaldiçoados, totalizando 25, um quarto do plano. Com esses 10 cadáveres extras, a força da matriz aumentará bastante. Até mesmo cultivadores comuns do meio passo do reino núcleo da origem não conseguirão sobreviver. O líder de templo esqueleto estava confiante. Mar enevoado, no ar acima da montanha gigantesca. A aura da matriz de abertura espacial estava mais completa e poderosa. Uma fenda prateada apareceu no centro da matriz, era como uma entrada de uma profunda caverna sem fim. Meus reis, a fenda espacial foi estabilizada. Podemos enviar um grupo de pessoas para as ruínas do Sagrado Roxo, mas só podemos enviar apenas uma pessoa no pequeno reino núcleo da origem e o número total de pessoas é limitado. A voz um pouco cansada do grão-mestre Inkong soou. Ouvindo isso, os olhos dos 3 reis do reino vazio espiritual brilharam e começaram a discutir entre si. Envie um soberano forte, um que possa facilmente esmagar vários comuns. O esqueleto dourado sugeriu. Isso mesmo. Embora aquele esqueleto nas ruínas também esteja no reino núcleo da origem, ele é extremamente fraco. O rei demoníaco lambeu os lábios. Os reis do templo demoníaco da lua e do palácio do abismo negro recomendaram seus próprios especialistas do reino núcleo da origem. Enviar seus próprios homens, significava que eles poderiam tirar o máximo de benefícios. Meus reis, deixe-me ir. Grão ancião, eu sou mais do que suficiente para cuidar daquele esqueleto e do pirralho de cabelos azuis. Vários soberanos abaixo tomaram a iniciativa, pois essa era uma ótima chance de se mostrarem. De fato, a força de um soberano de uma facção 2 estrelas era muito maior que a de um soberano comum do continente Flor Azul,
e todos os soberanos daqui acreditavam que poderiam matar vários soberanos que eram tão fracos quanto o líder de Templo Esqueleto.